Olá, meu nome é Marco e bem-vindo ao canal Atos 15. Como estamos percebendo, a Torá ela é uma sombra para as coisas futuras e o corpo disso tudo é o próprio Mashiach. E nessa porção não seria diferente. Assim com os relatos de José e Judá, nós podemos entender um pouco sobre Yeshua, o Messias. Vashev Yaakov Be'eretz Megur Aviv, Be'eretz Canaã. E habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Gênesis 37, 1. E o vídeo de hoje é um estudo sobre o texto de Gênesis 37, 1 até 40, 23. Depois que Jacó volta do exílio para a terra prometida e após ter passado uma série de situações difíceis, tudo que ele espera é ter uma vida tranquila. Mas quase instantaneamente desaba sobre ele uma tragédia. A relação entre José e os seus irmãos. E de quebra, somos apresentados a estranha história de Judá e Tamar. Será que a gente consegue se aprofundar um pouquinho mais e sair do literal para aprender algo mais profundo nessa porção? Mas antes de começar o estudo, eu quero apresentar um texto que nos prova que a nossa interpretação está correta. Porque quando lemos Moisés e os profetas, sim, devemos encontrar ali o Messias, Yeshua. E quem falou isso é o próprio Jesus, lá em Lucas 24, 27, que diz: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ou seja, a Torá é sim profética e ela fala sobre o Messias e sobre coisas que ainda não aconteceram. Dito isso, vamos ler Gênesis capítulo 37, verso 9. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Gênesis 37, 9. Será que esse sonho foi concretizado? Vamos analisar. O sol representava o seu pai Jacó, a lua, a sua mãe Raquel, e as 11 estrelas, os seus irmãos. Bom, se você disse que sim, que esse sonho se concretizou, você não está errado. Porque de fato, a família dele teve que viajar no período de fome e então eles tiveram que se curvar perante José, sem saber que de fato ele era José. Assim então, o sonho foi concretizado. Porém, se você disse não, também você está correto, porque você percebeu que a lua, Raquel, já estava morta e ela não se prostrou porque ela estava morta. Como é que ela ia viajar para o Egito e se prostrar diante de José? Mas sabemos que como José tipifica Jesus, um dia, de fato, esse sonho será concretizado por completo, pois quando os santos ressurgirem, Raquel também se prostrará diante de Jesus. As profecias são assim. Elas podem se concretizar em etapas. E é assim também nas profecias messiânicas que a gente encontra nos livros dos profetas. Agora, reflita um pouco comigo sobre as muitas similaridades entre a história de José e Yeshua. Foi odiado pelos irmãos. Os gentios o tiraram do poço. Foram vendidos para o Império Gentil. Depois se tornou o Salvador do Egito, dos gentios e dos seus irmãos. E por fim, os seus irmãos o reconhecem como com quem ele realmente é, Yosef, o irmão deles. Vamos pular para uma outra cena agora. Judá e Tamar. E diz assim em Gênesis 38, no verso 27 ao 30. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a,
amarrou nela um fio vermelho, dizendo: esse saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parceira disse: como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez, o que rompe. Depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho. E lhe deram o nome de Zera, o que resplandece. Gênesis 38, 27 e 30. A linhagem real de Israel descende de Pérez, porque Davi é descendente dele. E também Jesus, de fato. Esses dois filhos fazem a alusão às duas vindas do Messias. O filho que nasceria primeiro seria o Zera, o que resplandece, fazendo alusão ao sol da justiça. Só que se o Messias, Yeshua, viesse como o Zera, ou seja, como o sol da justiça, como aquele que vem para reinar, ele julgaria a humanidade e ninguém seria salvo. Mas o Eterno fez um milagre. Ele enviou primeiro o Messias, servo sofredor, que é descrito em Isaías 53, tipificado por Pérez, aquele que rompe. Mas Jesus é o que rompe? Rompe o quê? Diz assim em Miqueias, capítulo 2, versículo 13: subirá diante deles o que abrirá o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá diante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. Miqueias 2:13. Com esse texto, nós entendemos a missão de Yeshua: abrir o caminho, abrir as portas. E esse texto de Miqueias 2, em hebraico, ele fala exatamente isso: Alá Haporetz, Lifnehem Partsu, através daquele que abre o caminho, daquele que rompe. A congregação de Israel abre as portas para todos os gentios. O reino dos céus fica acessível. A escada de Jacó conecta céus e terra, permitindo que dessa forma os anjos de Deus, os mensageiros, subam e desçam. E é por isso que em Mateus 3:2 diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Malaquias 4:2 nos fala sobre esse Zera. A gente já entendeu quem é o Pérez. É aquele que abre o caminho. É o servo sofredor que sofre e paga o preço da nossa dívida. É aquele que através do seu sangue nós somos salvos. Mas agora vem vindo o segundo filho, aquele com um fio vermelho no braço. E assim diz em Malaquias 4:2: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Vejam que esse texto, além de falar de um sol nascente, ele também fala de bezerros que estão soltos, que estão rompendo. E para terminar, em Apocalipse 19, 11 e 16 diz: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E ele estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pela qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá
com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é, de fato, aquele que é o sol da justiça. Aquele rei que vem para governar o mundo todo, para julgar e trazer o conserto e a restauração de todas as coisas. Veja como, num simples relato de Judá e Tamar, esse nascimento milagroso de dois filhos podem representar as duas vindas do Messias. Realmente, os sábios de Israel não estavam tão distantes da verdade quando interpretaram que haveriam dois Messias. O Mashiach ben Yosef, ou seja, o Messias filho de José, e o Mashiach ben David, o Messias filho de Davi, o servo sofredor e o rei dos reis. O único detalhe é que não são, na verdade, dois Messias, mas só um, porém em duas vindas. A nossa próxima porção se chama Nofim, ou Miquetes, e ela vai de Gênesis 41, versículo 1 a 44, 17. Agora eu peço que você compartilhe nossos vídeos, compartilhe com aquela pessoa que você acha que pode gostar dessa mensagem, curta nossos vídeos porque nos ajuda bastante, comente, acesse o link na descrição do nosso vídeo para você entrar no nosso grupo do Zap. A gente quer te conhecer, sempre que alguém entra lá no Zap, isso me dá bastante incentivo para continuar trabalhando, e eu vou te mandar o PDF do nosso cronograma de estudo. Se você quiser também, eu posso sugerir uma Bíblia, a Bíblia Judaica Completa, porque ela vem já dividida em porções e pode te ajudar nesses estudos durante esse ano aí com a gente. Vejo você em Miquetes.